Para quem está chegando por aqui agora no meu canal, eu sou especialista em comportamento humano. Eu ajudo o corretor de imóveis, ou também um outro vendedor de uma outra área, a faturar 5 vezes mais utilizando metodologias de leituras comportamentais. Eu ajudo corretores de imóveis a faturar lendo e decifrando pessoas. Legal, não é mesmo? E esse aqui, ó, esse vídeo é o nosso terceiro vídeo na série Contos de Corretor. São 5 vídeos onde eu trago histórias reais dos corretores que compartilham comigo. Inclusive você também pode compartilhar a sua. É só você me mandar um e-mail contando a tua história para materialdocorretor@gmail.com. Nas histórias passadas, tanto da Maria quanto do André, eu usei nomes fictícios, ok? E nesse aqui eu também vou usar. E se você ainda não assistiu os outros dois, só procurar aqui no meu canal que vai ter lá a história para você. E a ideia desses vídeos, dessas histórias, é trazer para você uma reflexão, uma realidade cotidiana da vida do corretor e, claro, também uma solução que esse corretor de cada história poderia ter tido para ter se dado melhor, né, no atendimento, para a história ter um final muito mais feliz. Todo conto aqui é um aprendizado. Então, bora acompanhar a história do Manuel e quem sabe isso já pode, inclusive, ter acontecido com você e você vai aprender muito com a história do Manuel. Manuel começou a sua jornada em uma imobiliária desde cedo. O seu primeiro trabalho foi, inclusive, ser office boy de uma imobiliária. Ele acompanhou todo o processo de crescimento dessa empresa, passou para o cargo de motorista, inclusive a sua mãe e a sua irmã também trabalhavam nessa imobiliária. E quando ele percebeu que ele poderia ganhar muito dinheiro, onde ele via os corretores já ganhando com isso, ele resolveu, ele não teve mais dúvidas, quis virar corretor de imóveis. Manuel, hoje, é um corretor que não decidiu ser corretor de uma hora para outra. Ele cresceu dentro desse ambiente e ele acompanhou pessoas evoluindo. Ele fez um plano de carreira numa imobiliária. Olha só que bacana. Então ele costuma dizer que ele é um corretor raiz. E pelo fato de sempre estar ligado neste mesmo ambiente, ele nunca parou para pensar que o mundo lá fora estava evoluindo e que ele precisaria evoluir também. Mesmo assim, Manuel se dedicava nos seus atendimentos, ele sempre foi um corretor prestativo, atencioso e todas as pessoas, tanto os colegas de trabalho quanto os clientes, os elogiavam. Tinha um jeito calmo, que conseguia controlar qualquer tipo de atendimento. Isso é uma grande vantagem para o Manuel, que apesar de não se desenvolver, de não procurar cursos por aí, porque ele sempre afirmou que possuía uma vasta experiência, ele tinha um ótimo atendimento. Um certo dia, ele foi cumprir um plantão o dia todo, desses plantões que tem dentro da imobiliária, e nessa imobiliária ele já estava inclusive há 20 anos. Lá na imobiliária existiam 3 tipos de plantonista. Os que ficavam nos lançamentos, lá nos plantões de lançamentos imobiliários, os que ficavam lá na própria sede da imobiliária esperando os telefonemas dos clientes e aqueles que estavam à disposição do atendimento presencial. Nessa época, se fazia um sorteio para saber qual era o corretor que iria atender esses determinados quesitos, né? No caso do telefone, o Manuel foi que ficou em primeiro lugar na fila de atendimento, aguardando então o seu cliente ligar, aguardando a sua vez de atender o teu cliente pelo telefone. Então, chegou a sua vez de receber a ligação. Ele, inclusive, conseguiu agendar uma visita, porque ele era muito bom nisso, né? Colocava algumas sugestões ali de atendimento, fazia umas perguntas fechadas bacana, e as pessoas se encantavam com o jeito da disposição que ele sempre colocava ali no telefone, quando ele conversava com o cliente, e acabaram, então, marcando uma visita com ele. Afinal de contas, simpatia não faltava no seu atendimento.
Bom, visita marcada, lá foi Manuel, para mostrar o apartamento que o cliente havia solicitado ali no agendamento do telefone. Aquele imóvel, ele tinha uma observação. A janela principal dava vista para uma penitenciária. Isso mesmo. E isso incomodava demais os corretores. Inclusive, todos esses corretores, que eles já se blindavam desesperado quando alguém pedia para ver o imóvel, quando pediam para demonstrar esse imóvel. Por quê? O que acontecia? No ponto de vista desses corretores, isso era um problema muito grande. E o que cada corretor imaginava era que quando o cliente soubesse da vista da janela, já desistiria do negócio. Então, eles ficavam ali bolando uma maneira do cliente nem perguntar sobre a vista. Olha só que perigo isso. Manuel conta que teve uma vez, inclusive, que um corretor levou até uma mesa dessas de plantão pirata e montou um café da tarde lá dentro do imóvel vazio, para o cliente se sentir de casa. Tudo isso, né, embora tenha sido uma ideia ótima, tudo isso para que não chamasse a atenção da janela para o cliente. Bom, eu vou abrir aqui um parênteses, tá? Para o plantão pirata que eu acabei de falar para você. Para quem sabe o que é um plantão pirata, é quando vai acontecer um lançamento imobiliário, alguns corretores eles resolvem colocar uma mesinha e cadeiras para fazer captação de interessados para o futuro empreendimento, no terreno que ainda não tem o imóvel pronto, tá bom? Então vamos lá, fecha parênteses. Bom, o cliente entrou na sala e a primeira coisa que ele fez foi correr para a janela. Abriu o vidro da janela e ficou lá por uns 30 segundos em silêncio, só observando. Mas aqueles 30 segundos de silêncio foram os maiores segundos silenciosos da vida do Manuel. E sem esperar que o cliente falasse alguma coisa, Manuel já começou a se explicar. Olha só, senhor fulano, o senhor não precisa se preocupar que o presídio tem data de saída. O cliente olhou calmo e falou, mas como assim, né? Perguntou o cliente. Daí Manuel reforçou, terá uma mudança, nós não sabemos se é esse ano, mas nós sabemos que já foi comprada outra sede maior, que haverá mudança, que levará o pessoal para outra sede. Manuel notou que aquela colocação não caiu bem para o cliente, que logo colocou a mão na cintura e outra embaixo do queixo e falou assim, puxa, mas que pena, né? Mas ainda bem que o senhor me avisou, senhor Manuel, com antecedência. Eu já estava de olho nesse apartamento, ó, faz um tempão. Ainda bem que eu só vim agora para ver esse apartamento. Imagina só se eu comprasse ele. Eu ia perder uma super oportunidade. Aí Manuel estranhou aquela colocação do cliente e perguntou, mas o que aconteceu, né? Não entendi. Aí o cliente respondeu, eu trabalho no presídio, eu sou concursado, então eu não pretendo sair de lá. E aí eu estava procurando um imóvel que fosse perto aqui do presídio para que eu morasse, né? Mas que bom, né? E eu não vou me arrepender então de comprar esse imóvel. Bom, que história, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que na sua cabeça você já deve estar cheio de coisas aí que você faria se você fosse o Manuel, não é mesmo? Inclusive, claro, você pode deixar aqui nos comentários, porque vai só agregar, né? O que você pensou aí agora? Né? Coloque aqui nos comentários, né? O que você teria feito nessa situação? E vamos lá, bom, o que a gente aprende com isso, né? O que nós aprendemos com essa história toda do Manuel? A primeira coisa que eu quero passar para você que nós aprendemos é que experiência é muito diferente de maturidade. A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando ouvimos a palavra experiente é a questão de idade. Não é assim? Você já não pensou assim? Já não pensou isso? Isso geralmente é associado a tempo vivido, mas também nós podemos associar a tempo praticado. Você pode ser inclusive mais novo e ser mais experiente, pois praticou algo a mais, estudou mais, frequentou mais, entrou em mais treinamentos e aulas do que uma pessoa mais velha que você. Mas você ter feito tudo isso não significa que você amadureceu com isso. E aí tá a diferença.
Um corretor de imóveis experiente não significa que ele não precisa de treinamento, que ele não precisa de se especializar. Muitas vezes um corretor de anos de pegada em uma imobiliária não tem a habilidade de um corretor mais jovem. Você já pensou sobre isso? Já analisou? Conhece alguém assim? Fez sentido para você isso? Ter experiência é saber sobre coisas da vida, mas ter maturidade é poder compreendê-las, aprender com isso e fazer tudo ter sentido, né? E mexer com isso, trabalhar com isso. Isso é comportamento, gente. Isso é puro comportamental. Por isso, eu digo que maturidade vale muito mais do que experiência. O que me preocupa bastante em histórias assim é ter corretores que acreditam que não precisa mais aprender e que já conhece de cara o cliente, sabe? Quando a gente faz julgamento da pessoa que entra lá no nosso salão de vendas ou entra lá no plantão e a gente olha e pensa tipo assim, ah, esse cara compra, esse cara não compra, ah, isso é família, ó, veio para comprar, esse não, esse só veio porque o pai mandou. Pois é, a gente olha para o cliente e fala assim, né, esse tem poder aquisitivo, esse não. Isso me preocupa, porque um corretor de outro nível usa uma ferramenta incrível que mostra exatamente o perfil do cliente para que a gente não confunda a experiência com maturidade, tá bom? Nós usamos uma metodologia incrível, não esqueça disso. Manuel, o nosso corretor aqui da história citada, tem idade de alguém com muita experiência, mas infelizmente ele não aprendeu muita coisa com isso. Porque se ele tivesse treinado, ele teria entendido muita coisa a respeito da sua profissão. Teria amadurecido para entender sobre comportamentos, sobre a ansiedade, sobre a impulsividade, para ele não responder o cliente antes de analisar aquilo que o cliente estava falando. O que eu, Melissa, teria feito? Eu teria analisado a postura desse cliente, né? Eu teria percebido ele para depois emitir uma resposta concreta. E isso teria tido mais efeito com a próxima dica, que inclusive eu vou deixar aqui para você, certo? Que é: aprenda a fazer perguntas pessoais de forma sutil. Puxa, que dicona, hein? Não sei se você pensou sobre isso ou você sempre se incomoda em fazer perguntas pessoais para o seu cliente. Gente, sim, o mercado ele está mudando muito rápido. E ele, claro que exige novas abordagens para vendas, para o atendimento, para o relacionamento com os nossos clientes. E quando eu falo novas abordagens, eu quero dizer que você não precisa somente perguntar sobre o processo de vendas ou sobre aquelas perguntas que normalmente já acontecem, sabe aquelas perguntas que a gente já faz normalmente, como localização, forma de pagamento, quantos dormitórios, enfim. Você precisa trazer sim a particularidade do seu cliente mais para perto de você. A intimidade sutil dele mais para perto de você. Mesmo que isso pareça estranho, mas eu vou falar para você que é assim que funciona. Pessoas gostam de pessoas que as entendam, certo? Quanto mais você se conectar com o teu cliente, mais você vai entender o mundo que ele vive e vai conseguir ajudar o teu cliente na compra. Você deve saber do seu cliente, onde ele mora, com quem ele mora, quantos filhos, se ele é casado ou não, o que ele gosta de fazer, quais são seus hobbies, seus talentos, seus gostos, os seus estilos. É claro que, né, se você já for um corretor de outro nível, você vai conhecer sobre perfis e isso vai ficar muito mais leve para você, porque facilita a leitura comportamental. Você vai saber como que você vai entrar melhor no perfil mais aberto e como você vai entrar melhor no perfil mais fechado, certo? O que você pode, deve oferecer para o teu cliente é a sua curiosidade em forma de cuidado, no sentido de cuidar mesmo, tá? Com os seus clientes, quando você vai perguntar para ele. Isso precisa ser de uma forma extremamente sutil, leve e para que você consiga entender o real porquê que o seu cliente quer comprar aquele determinado imóvel. Para de focar no óbvio, gente. Aposta no novo, é sério, no relacionamento, no comportamental do seu cliente.
no que realmente importa para o teu cliente. Agora vem cá comigo, vamos pensar em Manuel. Se ele tivesse batido um papo bacana ali com o seu cliente, se ele conhecesse sobre perfis, se ele soubesse como ele poderia entrar sutilmente na vida do seu cliente, saberia com certeza onde o cliente trabalha. E aí ele não ia precisar passar por essa situação desagradável e com certeza ter perdido a venda. Manuel teria entrado no imóvel com o coração mais leve, não teria se apressado para se desculpar com o cliente e muita coisa ali, naquele atendimento, na hora da demonstração, daria para ter evitado. E agora eu quero trazer outra dica que acompanha aqui a situação do Manuel para você. Olha só, entenda sobre objeções. Sim, identificar e contornar objeções de venda são necessidades que os vendedores encontram com frequência no dia a dia do seu atendimento. E a primeira coisa que um bom vendedor deve ter em mente é que objeções em vendas, eles são sinais positivos. Sim, por mais que pareça que não, a resposta é sim. Via de regra, eles significam que o cliente demonstrou interesse pelo produto e deseja entender ali, ó, de forma detalhada como que você pode ajudar a solucionar um problema dele. Por isso que ele faz muitas perguntas. Objeções de vendas, elas são dúvidas colocadas pelos consumidores, pelos nossos clientes, durante a compra de um produto, de um serviço, na compra de imóvel, né? Mas que o vendedor ou o corretor, no caso, ele vê isso não como uma dúvida simples, não como uma pergunta simples, uma colocação simples. O corretor vê isso como uma barreira, certo? E uma maneira de identificar ou até mesmo evitar possíveis objeções de vendas durante a demonstração do imóvel é conhecendo bem o teu cliente potencial, fazendo aquelas perguntas certas lá que eu sempre falo aqui para vocês, né? Fazendo uma demonstração com confiança para que não gere tanta dúvida assim na cabeça do seu cliente. E todo profissional de vendas, gente, todos deve estar preparado para enfrentar as objeções dos seus possíveis clientes, né? E com o corretor de imóveis, isso também não é diferente. O corretor, ele precisa estar totalmente preparado para neutralizar todas as objeções do seu cliente. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto, né? Eu tô aqui falando do Manuel, mas o que isso tem a ver com o texto? Se você observar o cliente, né? Ele não fez uma objeção para o Manuel, certo? O cliente fez alguma objeção para o Manuel? Ele falou alguma coisa? Né? Ele não fez objeção. Errado, gente. O cliente fez sim. Mas ele não usou a linguagem verbal. Vamos lá? Presta atenção na história aqui comigo. Abre parênteses. Bom, o cliente entrou na sala e a primeira coisa que ele fez foi correr até a janela. Abriu o vidro, né, da janela e ficou lá por uns 30 segundos em silêncio, só observando. Mas foram os maiores 30 segundos de silêncio do mundo para a vida do Manuel. E sem esperar que o cliente falasse qualquer coisa, Manuel já começou a se explicar. Olha, senhor fulano, não se preocupa que o presídio tem data de saída. Fecha parênteses. Observou de onde vem a objeção, gente? A objeção, é claro, vem no silêncio do cliente, naqueles 30 segundos. E se você analisar, foi mais por julgamento do Manuel do que por uma objeção em si. Mas vamos lá, o que deveria ter acontecido nesse caso? Né? O que a gente faz para solucionar uma objeção? Preste atenção no que o teu cliente vai dizer, se ele dizer, tá bom? Né? Pode ser também que ele não disse nada e você colocou palavras na boca dele. Você só ficou imaginando. Eu não tô falando para você omitir de jeito nenhum. Isso não pode acontecer. Eu estou dizendo para você não tentar adivinhar. Não sai colocando problemas na boca do teu cliente sem saber se realmente é isso que vai incomodar o seu cliente. Muitas vezes é você que está achando que o cliente vai fazer uma objeção de algo que está incomodando você, mas não está incomodando ele. No caso do Manuel, o cliente não disse, mas Manuel tentou adivinhar o que aconteceu, não é? Bingo! Colocou palavras na boca do cliente dele
e inclusive não teve sucesso, infelizmente sem sucesso. Ele não entendeu a leitura não verbal do seu cliente, ele fez julgamento antecipado. Isso tudo se resume numa ansiedade que é desnecessária na venda. Então, gente, sempre pare, ouça, guarde todas as informações que o seu cliente te passa, para que você entenda ele na essência, mesmo quando ele não disse nada para você. Agora me diga, gostou da nossa história, né? Caiu alguma ficha aí para você que eu não tenha falado aqui? Se caiu alguma ficha, eu queria que você compartilhasse comigo aqui, que eu vou adorar te responder para trocarmos de experiência. E é claro, se você gosta de entender de gente, eu já vou pedir aqui para você curtir o meu canal, se inscrever, ativar o sininho, vai visitar minha página do Instagram, tem tanta coisa legal para você lá, e também do Facebook. Compartilha esse conhecimento aqui com o seu colega que também precisa de crescimento. Esse meu canal aqui, nosso canal, ele é o primeiro e único canal especializado no comportamento do seu cliente, totalmente focado para o mercado imobiliário. Mas é claro que se você vende outro produto e outro serviço, também vale muito a pena você conferir, porque afinal de contas, nós estamos falando de vendas. E eu fico aqui com esse vídeo incrível, esse vídeo da série Contos de Corretor, terceiro vídeo. E eu já deixei aqui o e-mail, se você tiver uma história para contar, manda aí pra gente, vou adorar compartilhar a tua história com os colegas, que inclusive essas histórias só geram crescimento e eu tenho certeza que se você tá aqui, ficou aqui até agora, é porque você também quer crescimento, ok? Então vamos lá? Eu te vejo lá, ó, no próximo vídeo.